Uma boa noite a todos. Mais uma vez, um grande prazer por ter a oportunidade de compartilhar o estudo da doutrina espírita. Vamos procurando serenar os nossos pensamentos. Vamos procurando nesses instantes deixar de lado os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas aflições, os nossos medos. É a oportunidade que temos de nos ligar com o mais alto, de buscar o aprendizado, o estímulo para continuar a nossa jornada e num exercício de fé, confiantes em Deus e na justiça divina, nós vamos nesses instantes procurar sorver, nos envolvendo com todo esse conhecimento doutrinário. Vamos pedindo permissão aos companheiros espirituais do Lar de Jesus, abençoada casa que nos acolhe e que nos dá a oportunidade deste momento. E ligados a esses companheiros, pedimos permissão para que possamos dar por iniciado a nossa atividade de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nos reunimos aqui para refletirmos acerca do livro Caminho, Verdade e Vida, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito de Emmanuel. A lição que vamos tomar conhecimento hoje é a de número 136, cujo título é Coisas Terrenas e Celestiais. Começa com uma frase tirada de Jesus, contida no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 12. Se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Com essa indagação feita por Jesus, Chico e Emmanuel tecem o seguinte comentário: no intercâmbio com o mundo espiritual, é frequente a reclamação de certos estudiosos relativamente à ausência de informações das entidades comunicantes, no que se refere às particularidades alusivas às atividades em que se movimentam. Por que não se fazem mais explícitos os desencarnados quanto ao novo gênero de vida a que foram chamados? Como serão suas cidades, suas casas, seus processos de relações comuns? Através de que meios se organizam hierarquicamente? Terão governos nos moldes terrestres? Indagam outros relativamente às razões pelas quais os cientistas libertos do plano físico não voltam aos antigos centros de pesquisa e realizações, vulgarizando métodos de cura para as chamadas moléstias incuráveis, ou revelando invenções novas que acelerem o processo mundial. São esses os argumentos apressados da preguiça humana. Se os espíritos comunicantes têm tratado quase que somente do material
existente em torno das próprias criaturas terrenas, num curso metódico de introdução a tarefas mais altas e ainda não puderam ser integralmente ouvidos, que viria a acontecer se olvidassem compromissos graves, dando-se ao gosto de comentários prematuros? É necessário compreenda o homem que Deus concede os auxílios. Entretanto, a cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. A grande tarefa do mundo espiritual, em seu mecanismo de relações com os homens encarnados, não é a de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. O nosso maior problema é que nós queremos buscar o conhecimento, comparar, medir as coisas, tomando por base a referência que nós temos. Quando nós somos pequeninos grãos de areia nessa imensidão que é o mundo em que vivemos e muito mais, o mundo espiritual. Então nós queremos que as informações nos sejam dadas sem nós termos o mérito em conquistá-las. E o que é pior, querer saber coisas que não nos levam a lugar nenhum. Como vivem os espíritos, como são as suas casas, como eles se organizam hierarquicamente. Nós aqui não aprendemos ainda a obedecer e a respeitar a hierarquia que nós temos, que, aliás, dependendo da região que nós nos encontramos, somos organizados hierarquicamente de maneira diferente e em todas elas nós burlamos o sistema. Então nós precisamos sair desse nosso conceito primitivo e querer analisar as coisas de Deus diante dos nossos olhos. Imagine a espiritualidade vir aos laboratórios e fazer aquele trabalho que é esforço nosso de conquista, de aprendizado. Em prol do quê? De facilitar a nossa existência aqui, que não é a eterna, e facilitar a nossa existência sem o nosso próprio esforço, conhecimento e evolução? Coitados de nós, estamos ainda distante das verdades do Cristo. Mais a mais, o que nós podemos dizer em termos de querermos compreender a hierarquia e a forma com que o plano espiritual convive depois de Kardec? Depois de Kardec, só não sabe a respeito da espiritualidade e do mundo dos espíritos quem não quer. O grandioso Kardec nos revelou tudo aquilo que nós queríamos saber nos 5 livros que nos deixou. Agora nós carecemos ainda de vontade e desejo de realmente querer compreender os grandes ensinamentos contidos nesses livros e, principalmente, segui-los. Na coleção de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, temos tudo o que precisamos saber sobre o modo de vida
e o desenvolvimento da espiritualidade. André Luiz, sob a tutela dos seus mais variados mentores, nos relata como é a vida na espiritualidade em detalhes e muito mais do que isto. Mostra as causas das atuais aflições que passamos. Nos mostra qual é o comportamento psíquico que deveríamos ter para que nós não nos envolvêssemos com energias menos importantes e não agravássemos a nossa jornada. Se nós tivermos o tempo e a vontade de estudar a obra de André Luiz, nós saberemos detalhadamente qual é a forma que nós deveríamos estar vivendo e compartilhando com os nossos semelhantes. Se na matéria, aqui no mundo material, toda a conquista exige esforço, perseverança, por que na espiritualidade seria de uma maneira diferente? Nós já temos o pleno conhecimento que nós precisamos desenvolver as nossas faculdades, que nós precisamos buscar a nossa evolução intelectual, exatamente para que tenhamos condições de compreender as grandes verdades da vida, inclusive aquelas que Jesus nos disse nas entrelinhas, porque nós não tínhamos ainda ouvidos de ouvir, não compreenderíamos na sua totalidade. E paralelamente a esse desenvolvimento intelectual, nós precisamos trabalhar o nosso desenvolvimento moral. São essas duas asas que vão fazer com que nós alcemos um voo perfeito em busca da nossa própria evolução, das nossas conquistas mais profundas e que possamos assim ir talhando o nosso espírito, ir burilando o nosso espírito, a fim de que ele tenha o conhecimento e o merecimento para ocupar melhores moradas. Porque, como disse Chico, nós sempre estamos no lugar onde devemos estar, na companhia daqueles que precisamos estar. Ninguém está, em qualquer que seja a situação, por acaso. O nosso desenvolvimento intelectual, espiritual, moral, nos coloca no lugar e no momento que nós precisamos. E para que a gente possa evoluir, se tornar mais etéreo, menos materializado, nós precisamos ter esforço, conhecimento e merecimento. Thomas Alva Edison, um dos mais célebres inventores, disse certa vez: a genialidade é 1% e 99% é transpiração. Nós podemos ter a intuição dos irmãozinhos espirituais, mas o trabalho, a conquista, a descoberta precisa passar pelo nosso esforço para que a gente aprenda, grave no nosso espírito e tenha o merecimento desta conquista para todo sempre. Jesus nos disse: busca e achareis, bata e abrir-se-vos-á. Ou seja, se nós não tivermos a luta, se nós não tivermos a iniciativa, se nós não formos atrás, as coisas não acontecem. Então é altamente necessário
que nós nos desenvolvamos intelectualmente e moralmente, para que sejamos merecedores desta conquista que por ora vamos fazendo. É sempre bom que nós saibamos que temos a todo momento ajuda, mas o mérito está em buscar, em deduzir, em aprender, em conquistar. Cada um de nós precisa ter a sua participação direta no processo evolutivo do que quer que seja que estejamos fazendo. Esse mundo que habitamos no momento, ele é transitório e as dificuldades que aqui existem são igualmente transitórias, mas nós precisamos superá-las, compreendê-las e assim a Terra como um todo, o planeta como um todo, ascende, como nós ascendamos também. E, através da nossa luta, através do nosso esforço, nós somos merecedores, então, de mundos melhores, compatíveis sempre com o nosso nível evolutivo. Ou não. Se nós não acompanhamos a evolução daquele planeta que nós nos encontramos, pois todo o processo é dinâmico, tanto os espíritos quanto o planeta, todos fazem parte de uma evolução constante. Quando nós não acompanhamos a evolução deste planeta, também não somos mais merecedores de ali estar. E vamos então ser levados a uma esfera aonde exista ali a coesão de ideais, de ideias. Ou seja, nós vamos nos colocar exatamente naquele lugar, naquele planeta, que a nossa vibração gira. Assim, sempre temos a oportunidade de oferecer algo àquele lugar que nós estamos e de receber algo daquele lugar que nós estamos. Se nós não acompanhamos o desenvolvimento de uma determinada morada do Pai, nós vamos em alguma mais compatível com o estado que nós nos encontramos, moral e intelectual. E normalmente nós teremos o desenvolvimento suficiente para auxiliar, amparar este planeta à evolução, pois naquele instante, naquele momento, nós estamos ali naquela situação limite da evolução, ou seja, estamos quase que no topo da evolução daquele planeta. Então, se nós não acompanhamos determinada morada, existe uma outra onde nós podemos interagir, ajudar, amparar, e assim a lei de Deus vai tendo a sua continuidade. E naquele planeta que nós não acompanhamos, onde nós segurávamos, por assim dizer, a evolução deste planeta, nós somos libertos, libertando então este planeta para que continue a sua ascensão. E assim, podemos inclusive recuperar o tempo perdido, porque a evolução depende da nossa vontade, da nossa luta. Quem sabe podemos recuperar todo esse tempo e voltar àquela morada onde já habitamos e ali dar sequência à nossa evolução. Com certeza absoluta, as oportunidades sempre surgirão. O tempo para conquistar vai depender única e simplesmente da vontade de cada um em evoluir, em buscar a sua reforma, se transformar em uma pessoa melhor, praticar essa transformação e assim estar em diapasão com lugares melhores.
sempre estaremos onde devemos estar. Nossa vibração, nosso conhecimento, nosso esforço, nossa moralidade nos coloca onde somos compatíveis a estar. A ajuda sempre existe, mas o esforço é de cada um. Nós devemos trilhar nossa marcha para a espiritualidade superior. Como disse Chico e Emmanuel, conquistando. Então é assim que a evolução se dá através do esforço e do merecimento de cada um. Agora vamos procurando, mais uma vez, serenar os nossos pensamentos, procurando nos colocar confortavelmente, de tal maneira que possamos elevar os nossos pensamentos, imaginar a figura do Mestre Nazareno, sua paz, sua energia de amor. E agora nós somos chamados para participar. É o momento das vibrações. Portanto, a partir deste momento, fortalecidos e harmonizados com Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, e todas as equipes espirituais desta abençoada casa, o lar de Jesus, nós vamos vibrar. E vibrar é desejar os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício deste mundo que habitamos. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e a harmonia entre todos os povos. Vamos vibrar por todas as religiões e por todos os espíritos com tarefas evangelizadoras. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando seu contorno todo iluminado, que essa luz seja forte para iluminar nossos governantes, envolvendo-os para que governe com sabedoria e com justiça. Vamos vibrar por todos aqueles que sofrem as dores da alma e do corpo físico. Por esta casa que nos acolhe e por todas as assistências aqui realizadas. Vamos vibrar por todos os lares da Terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia. Pelos nomes colocados na caixa de vibrações, para que sejam envolvidos em bênçãos de paz, de amor e alívio. Pelo nosso lar e pelos entes queridos, imaginando a figura meiga de Jesus entrando pela porta principal, deixando em todos os aposentos um rastro de luz que ilumina todos os ambientes e transborda por portas e janelas, envolvendo a todos os nossos vizinhos. Vibremos por todos os nossos irmãos, principalmente os que se encontram enfermos. Vibremos por todos nós que estamos aqui reunidos em nome de Jesus, para que nos mantenhamos em serenidade, fortalecidos na fé e na confiança. Que recebamos neste momento as bênçãos do alto, com energias benéficas de sustentação e de amparo.
Que assim seja, graças a Deus. E assim, agradecidos pela oportunidade bendita, pela presença vibracional de todos, nos dirigimos novamente a esses irmãozinhos, mentores do Lar de Jesus, e humildemente pedimos permissão para darmos por terminado de nossa parte as nossas atividades da noite. Que assim seja, graças a Deus.